E o vídeo é sobre esse filme maravilhoso com a temática Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Isso no português. Sabe aqueles filmes que de fantasia? Aqueles lembra muito aqueles filmes dos anos 2000 assim. Eu adoro esses filmes, sabe? Com tom de folks. Eu sei que folks é um ritmo, mas o ritmo folks ele dá essa coisa como se fosse um resgate, sabe, de histórias e histórias surpreendentes. E desde já vou deixar claro que eu vou trazer um pouco de spoiler, mas esse filme ele vai ter só um tempero de spoiler porque eu preciso contextualizar. Então, se você não quiser nem saber sobre os spoilers, dá pausa agora no vídeo e saia, mas a gente vai continuar. Porém, este filme ele tem uma narrativa surpreendente. Sabe aquele filme que começo, meio e fim? Tipo, para se ver, degustar e uau, ter aquele filme na memória? É este filme aqui. Então, eu vou dar spoiler, mas não o suficiente de tirar a sua experiência. Então, não se preocupe, porque o objetivo não é tirar de você a descoberta. Claro que quem está assistindo e quem já assistiu e sempre vai ter alguém falando, mas eu não vou fazer isso. Eu quero contextualizar a essência do que o filme me trouxe e também trazer isso para a vida real. Então, primeiro é o ponto de vista. O filme ele traz o ponto de vista de um povo. E a partir do momento que você tem, como que seria os animais vendo a gente? E isso é uma coisa da gente pensar, e o ser humano ele pode criar fantasias sempre pensando como que aquele animal nos vê. E isso é muito tocante, ainda mais para quem gosta de animais e tem pets. Se você analisar, nós somos o mundo deles. E isso é muito tocante, porque eles são criaturas extraordinariamente brilhantes. Só que nesse contexto traz a visão do povo, que é um animal, inclusive, extremamente inteligente. E eu, sinceramente, eu não gosto nem de comer peixe, quanto mais polvo, que eu acho que quando eu vejo as pessoas comendo pata de polvo, eu falo, gente, são animais tão maravilhosos. Ou quando eu vejo, inclusive, vídeos, sabe, pessoas comendo caranguejo, às vezes uns caranguejos azul ou lagosta azul. Nossa, são animais incríveis para a gente ir lá e comê-los. Eu não sou adepta de frutos do mar, de animais do mar, dos animais das águas e nem da terra. Eu só não sou ainda vegetariana por conta dessa questão da proteína ainda bovina, mas S- é um processo que eu creio que eu ainda nesta vida vou superar, porque para mim vale mais a vida do que a morte deles para me alimentar, e mesmo que eu seja uma única pessoa nesse contexto todo, mas é a minha existência, e no meu mundo eu posso escolher fazer aquilo que eu acredito que seja um valor. Mas prosseguimos. Então, o filme ele tem o centro dele em torno da Tova, aqui são os nomes dos personagens, né? E do Marcellus, que é um polvo que foi resgatado de um processo de. É como se fosse uma pescaria irregular, e existem ONGs, né, que vão incorporando alguns animais para que eles passaram para o processo traumático, não devolve diretamente para o habitat natural, e ele acabou ficando ali num aquário. Então, esse aquário ele tem essa finalidade de expor animais com resgatados. E a Tova, ela é a faxineira ali. E já começa aí um cenário interessante, o servir, porque ela, ela se dedica ao ambiente. E a Tova, ela é uma faxineira da terceira idade, ou seja, existe essa inclusão das pessoas que querem ali se dedicar, e se for analisar, ela não necessariamente precisava trabalhar, mas é uma forma que ela encontrou de ocupar a mente dela. Então, ela tem uma rotina
com as amigas da terceira idade, da faixa etária, né? Ou seja, ela vive normalmente a vida dela, porém ela tem esse trabalho como forma de resgate ali para ela poder esquecer, inclusive, as dores que ela carrega na vida. Então, quanto mais velho você é, mais histórias você tem. No caso, ela carrega uma história que é percebida pelo Marcellus por ser um animal sensitivo ali. Então, ele faz essa figura do tipo, sabe, o mestre dos magos? Que sente o ambiente e ele sente inclusive a própria morte, porque os animais, assim como muitos outros animais domésticos, por exemplo, que sente quando sua vida tá próxima do fim, ele quer voltar para casa, ele quer ficar na dele, ele quer ficar na toca dele. Então ele também tem esse ponto que ele está sentindo que ó, a história dele vai finalizar. E ele está ali e ele também precisa encontrar uma forma de curar-se. Então, essa conexão com os dois personagens é muito grande. E como ela não tem muitas pessoas para compartilhar, ok, ela tem as amigas, né? Mas ela está num estado de fuga. É o tipo de coisa que às vezes eu penso que tem coisas que a gente não tem com quem compartilhar. A verdade é que você paga hoje para profissionais para te ouvir, como um psicólogo, um psicanalista, mas ainda assim, mesmo essas pessoas, tem coisas que a gente, só Deus por testemunha. Coisas que às vezes você fala assim, caramba, falaria com um animal porque ele não vai me julgar, ele só vai ouvir. E às vezes as pessoas precisam disso, pessoas que os escutem sem julgamento, porque a pessoa precisa verbalizar aquilo que está dentro do coração dela. E o animal, ele só tá ali para te receber, né, da melhor forma. E o quanto nós, seres humanos, somos complexos. Então, olhando pela perspectiva do Marcellus em relação à história do filme em si, o quanto o ser humano ele se sabota, quando na verdade está tudo ali na cara dele, ele só precisa se entregar mais. Então, é sobre a liberdade de poder ressignificar. Então, no caso aqui, a personagem da Tova, ela é uma senhora na terceira idade que tem o trabalho dela, mas não necessariamente ela tem a necessidade de trabalhar. Então, ela faz isso por servir. E por ela fazer isso de uma forma, ps- de entrega, ela acaba se maravilhando com o ambiente que ela está servindo. Então, a forma de se limpar o vidro, os detalhes que fazem ali dentro do ambiente, criança deixa chiclete no chão, então, ó, tem que deixar o ambiente preparado para receber o outro, para que o outro possa se maravilhar com aquilo que faz parte do dia a dia dela. Então, nesse relacionamento que ela acaba criando ali com o povo ele acaba sentindo, né? O que está por trás daquela imagem, é como se ele enxergasse além. Então, é como se fosse o superpoder mesmo de um animal que se conecta com o ser humano e fala assim, olha, assim como os animais domésticos, né? Eles veem além, eles enxergam além. Em dado momento, a Tova, ela vai sair de férias, mas ela também se machuca. Eu não lembro agora exatamente qual era o cenário, e acaba tendo um personagem novo na história que ele chega de fora e ele precisa encontrar um trabalho para custear a estadia dele, que é o Cameron. E é uma pessoa que não faz parte daquele ambiente, não faz parte daquele cenário natural, ou seja, ele é um forasteiro, mas ele acaba tendo que se encontrar ali porque ele também decidiu em um momento da vida dele ir em busca de algo que faltava nele. Então ele tinha um relacionamento conturbado com a mãe, ele não tinha a questão do pai, ele também era um músico que é como se a vida dele tivesse saindo pelas mãos dele. Tinha um grupo musical que se desfez, mas ele não decidiu assumir uma posição nesse grupo, e aí ele vê as pessoas meio que se encaixando no mundo e nas histórias, e ele ficando para trás, e ele decide ir em busca de pelo menos uma história. Aí ele vai parar nessa cidade e ele acaba buscando um trabalho que acaba encontrando a Tova. E aí ele começa a ter
as experiências que a Tova traz, como a questão do Marcellus. Então, o Marcellus, por exemplo, é como se fosse um gato teimoso, sabe? Ele sai do tambor que ele fica, porque ele é um povo pet, vamos colocar assim. Então, como ele tem personalidade, ele acaba às vezes saindo por algum lugar e ele não pode ficar muito tempo fora da água, e é onde eles começam a se conectar ali. Caramba, por que que esse povo tá saindo do tanque dele, né? E porque ele vê que, como ele enxerga muitas coisas fora da história, ele meio que tem que conectar. Então, tipo, você fez isso, então ele vai lá e faz aquilo para a pessoa poder enxergar. E aí ele fica nesse contexto. E aí, você tá conseguindo enxergar? Agora você enxergou? E o Cameron, que não está acostumado com esse pet radical, ele acaba sendo surpreendido aí e fala, caramba, né? Como que esse animal tá me surpreendendo? Ele não tinha essa experiência. Então a Tova passa a ser a mentora dele em relação à limpeza, como tem que ser feito, e ela cobra ele muito disso, né? Falou, não é para fazer de qualquer jeito, tem o jeito certo de se fazer as coisas. E é onde ele fala, sua mãe não te ensinou? Ele fala, não tive muito tempo com a minha mãe, então ela começa a perceber que algumas sutilezas que moldam o caráter da pessoa, a pessoa tem uma índole, mas faltou ensinamentos que a vida muitas vezes traz pelos mais velhos, como a figura do pai e como a figura da mãe. E a gente vê nos dias atuais, trazendo um pouco já para nossa realidade, eu vou trazer aqui vamos dizer assim, trazendo para o empreendedorismo. Vamos trazer para o empreendedorismo? Vamos trazer para o empreendedorismo. Quantos adultos, e eu posso me incluir certamente nessa história, me colocar na história. Eu vejo que assim, todo mundo tem seu potencial. Ponto. Eu tenho meu potencial. Só que a gente vem sendo configurado no tempo para potencializar alguns e podar os outros. Por quê? Quando a gente é criança, é, quem nos inspira é o meio, quem nos configura é o meio. E a gente tem a figura de liderança nos pais. Então, se a gente não tem bons exemplos ou a gente não é moldado, a gente é como se faltasse aquela peça na nossa configuração. Então, por mais que você avance, existem momentos que você percebe que você tem que resgatar aquele ponto que iria ser um combustível para você, por exemplo, no caso dele, se expor ou se posicionar como líder. Então tá, a banda acabou, mas eu sou um excelente músico. Por que que eu não vou continuar? E para mim essa cena sempre é maravilhosa, porque quando tem a ver com instrumentos musicais, a questão da música, sabe, de você resgatar a música como forma de você calibrar a sua alma. Então, para mim, em nível pessoal, tem um significado muito grande que é sempre se conectar com a música. A arte está presente nas nossas vidas. E ele meio que encontrou ali naquelas pessoas, pessoas que fazem parte da sua família. Porque quando você vai em busca de resgate, né, de resgatar o que te falta, é como aquele livro, a peça que te falta. Você vai no mundo buscando essas peças e você percebe que você meio que tem que criar novas histórias com pessoas que também não têm essas peças para complementar. Eu me lembro, nossa, várias vezes, principalmente quando eu morava em Limeira, e eu tinha assim amigos, né? E às vezes uma amiga em particular, eu via assim o quanto a família dela era estruturada nesse sentido de estar junto. Então, almoço final de semana, família, eu não tive isso, pouco eu tive isso. E mesmo quando tinha, sempre tinha um conflito, porque quando as pessoas não resolvem os seus conflitos pessoais, você quer ferir as outras pessoas. Então, na minha família, sempre tinha a figura, por exemplo, materna
ou até paterno, quando não resolvem, se feriam e aí não respeita muitas vezes as outras pessoas que estão começando as suas histórias. Então você começa a ir para a vida ferido. E aí quando você vê o cenário positivo daquilo, você fala, caramba, por que que eu não tenho isso? E aí você sempre é um observador de outras realidades. Então, esse cenário aqui é mais ou menos isso. Só que me tirando do cenário, do contexto, eu vejo hoje vários clientes na mesma situação, só que em contextos e histórias diferentes. Então, às vezes, em relação à família, muita gente tem isso curado, mas faltou, por exemplo, autonomia, ou faltou, por exemplo, potencial de liderança. Então, assim, a gente sempre tem peças faltantes. E quando a gente está envolvido em projetos como levar à frente os negócios, a gente percebe que é um resgate. Então, você se expor muito a corrigir isso enquanto está querendo ganhar a vida, né? E não só o dinheiro, mas ganhar o posicionamento, a autoridade, em curar, você cura outras pessoas através, muitas vezes, da sua própria cura. Então, às vezes o outro tem uma peça que te falta, mas você tem uma peça que para o outro é importante. Se a gente pegar e analisar a história do Michael Jackson, que nasceu sim dentro de uma família eh, com um narcisista, mas por mais negativo que seja a história do pai dele, você percebe que potencializou aquilo que ele tinha, que ele carregava no mundo. Só que por ter faltado aquele ponto da, da família mesmo, do carinho ali, por mais sucesso que ele tenha, faltou a autoestima dele. Então, ele sempre estava buscando fora aquilo que não foi construído dentro, principalmente quando ele era criança. Então, o filme ele traz muito disso, aquela a busca pelo que me falta, mas também de reconhecer quando eu encontro, não na história exatamente que eu gostaria de estar vivendo, mas em novas histórias está sendo construída. Enfim, então essa solidão, ela ela precisa ser ressignificada. Então, o filme ele fala muito sobre isso, do quanto você está ressignificando no dia a dia aquilo que está te faltando da história que foi construída para você. Então, tanto a personagem da faxineira, da mulher, da idosa, que aparentemente sozinha e ela quer se livrar às vezes daquela dor, ela está dentro de um cenário de pessoas que têm carinho por ela, mas ela acaba não reconhecendo isso de imediato, assim como ele, que vai em busca da peça que falta, mas acaba encontrando outras peças ali de histórias que foram sendo construídas. E também outro ponto do Marcel, que, querendo ou não, foi retirado do seu ambiente e foi introduzido a algo, foi dado para ele oportunidade de viver ali, só que no fundo, o que ele queria é poder voltar para casa dele, que é a casa original. Então, é um misto, gente. Esse filme ele é um misto de realmente fantasia, mas se você parar para analisar, apesar do final dele ser surpreendente, o, o enredo vai te levando para 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 caminhos que, tipo assim, no final tudo se encaixa. Só que a lição da jornada ela é mais importante. Porque finalizar, a finalização de uma história é tipo assim, ó. é, no começo foi assim, a jornada, né, do herói, e no final aconteceu isso. Aí você fala, uau, fez sentido tanto idas e voltas, para ter aquele final, que é surpreendente. Só que a jornada ela é muito educativa, ela é muito sensível. E quando une essa questão da fantasia, né, de um animal que tem a consciência, do animal que percebe, do animal que tem a narrativa e vai fazendo a ponte, costurando as histórias, fica mais fascinante ainda. É realmente um filme extraordinário. Fazia muito tempo, acho que muito tempo que eu não vi um filme tão bom assim. Remete muito à questão dos anos 2000, sabe aqueles filmes que você tem de carinho, tipo A Cura. É um filme que eu gosto muito, A Cura, porque ele remete muito a essa questão do folks, dessa
dessa lembrança. É como se fosse um filme que muita gente ainda vai descobrir e vai falar, como é que eu não soube desse filme antes? E é um filme que, nossa, é muito tocante, assim. Então, vale a pena, sim, ver, assistir e fazer esse nexo, sabe? Beleza, eu tô vendo um filme que tem fantasia, mas aprenda com isso, porque a fantasia ajuda a gente trabalhar a imaginação. E aí você entende um roteiro, você entende a construção dessa linguagem e você entende porque esse filme veio para sua vida. Observa que nem todas as histórias terão finais felizes, mas todas as histórias elas te ensinam alguma coisa. E isso é a vida, né? E isso é a vida. E, por favor, não prenda os animais. Deixe os animais em paz. Não fique comendo os animais, principalmente os animais aquáticos.